Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso estudo promovido pelo CETREL, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, aqui em São Paulo. Estudo do livro O Consolador, a Luz da Doutrina Espírita. O livro O Consolador é um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um livro de perguntas e respostas, perguntas que foram remetidas através de Francisco Cândido Xavier, da sua mediunidade, ao nosso Emmanuel. E Emmanuel, através da psicografia, nos trouxe respostas que nos auxiliam, que nos amparam no entendimento do Evangelho, no entendimento do cristianismo reditivo ou revivido, que é a doutrina espírita. O livro ele é dividido em diversas perguntas e respostas, como eu já disse, e diversos capítulos. Nós estamos atualmente estudando o capítulo 2.4, que trabalha sobre o tema iluminação, lembrando iluminação numa síntese, né? Refere-se ao processo de aquisição de conhecimento espiritual e moral, que leva a uma compreensão mais profunda da vida e do seu propósito espiritual e do caminho para a evolução nossa como espíritos imortais. Isso é uma síntese muito básica. Nós já aprofundamos bastante nesse tema quando nós estudamos toda a primeira parte, que é a 2.4.1, que trabalha sobre a necessidade da iluminação. Hoje nós estaremos iniciando um novo subitem, né, do tema iluminação, que é a 2.4.2, que vai, agora, em vez de trabalhar no aspecto da necessidade, vai trabalhar no aspecto do trabalho. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, vamos nos colocando confortavelmente, onde quer que nós estejamos, aqui, nós presencialmente, vocês pela internet, que nos acompanham, vamos nos colocando em sintonia, vamos estabelecendo sintonia com os nossos guias, com o nosso mentor espiritual, estabelecendo nossa sintonia com Jesus, pois ele mesmo disse, aonde ali estiver dois ou mais pensando em mim, eu lá estarei. Nós estamos sempre com os nossos guias, os nossos mentores, e eles certamente, não de maneira presencial, assim, ao nosso lado, mas com certeza um dos seus enviados que nos acompanha, que nos assiste, estará sempre junto de nós, e ele mesmo, por que não, em pensamento, estará nos incluindo, nos inspirando, durante todo esse nosso estudo. Então, vamos estabelecer essa psicosfera de amor, essa psicosfera da prática do bem, da caridade, dos ensinos que Jesus nos traz através do seu Evangelho, código moral de conduta do ser humano. E assim, juntos, nesse ideal de aprendizagem e exemplos e introjeção disso em nossos corações, e no objetivo de construirmos o reino de Deus dentro de cada um de nós, vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Sejam bem-vindos vocês que nos acompanham pela internet, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, depende do horário que você está chegando. Vamos estudar, então, hoje a pergunta de número 225 do livro O Consolador. Está aqui conosco o CETRELV, o nosso irmão Nivaldo, a Rose e o nosso irmão Edson, aqui atrás de mim, de maneira presencial. E a Sati nos acompanha de maneira online. Hoje nós não teremos a presença do nosso irmão Samuel, ele hoje está com a família no rancho, a família também é importante, é um local de exercício, né, do nosso desenvolvimento moral, intelectual, é também parte da família. A família é esse ponto importantíssimo em nossas vidas, não só de desenvolvimento, mas também de apoio, principalmente de apoio, né? Muito. E a nossa irmã a Rosana, ela está participando de um outro evento, também muito importante, que neste momento também está sendo divulgado pela internet. Trabalho de divulgação da moral, dos ensinos do Cristo, importantíssimo.
importantíssimos para que cada um de nós possa colher esses frutos, né? E aplicá-los a si próprio, né? Como a gente sempre diz, a doutrina espírita, ela não é moralista, ela é moralizante. Então, nós aqui procuramos compreender aquilo que Jesus viveu, os seus exemplos, e a cada um segundo suas obras, ou seja, cada um vai, a partir desse entendimento, a partir desse conhecimento, aplicar a si próprio em busca da paz, em busca da felicidade, em busca da salvação. Salvação. Esse é o objeto do nosso estudo de hoje. Vou compartilhar com vocês, então, a tela que traz a pergunta e a resposta, pergunta remetida a Emmanuel e a resposta que Emmanuel nos apresenta. Gostaria de lembrar que nós estamos na pergunta 225, o livro Consolador, a partir dessa pergunta, as respostas de Emmanuel cada vez mais nos remetem a passagens e a exemplos que foram ali vividos pelo Cristo. Então, nós vamos, em muitos momentos, utilizar textos do próprio Emmanuel, através da psicografia de Chico, para que a gente possa nos aprofundar um pouco mais sobre aquilo que Jesus viveu, foi anotado pelos seus evangelistas. Então, nós estaremos, além de utilizarmos o próprio texto da pergunta e a resposta, nós vamos, quando Emmanuel citar parte do Evangelho, nós vamos utilizar também os comentários que ele faz a estas partes que ele está citando. Então, o nosso estudo ele tende a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, mais profundo, porque ele vai se enriquecer desses comentários que Emmanuel faz exatamente sobre essas passagens, né, que Jesus ali teve anotada pelos seus evangelistas. O exemplo de hoje é um exemplo em que nós vamos trabalhar sobre essas passagens, nós vamos ver os comentários de Emmanuel e, logicamente, vamos depois abrir um comentário nosso sobre tudo aquilo que nós ali vemos, tudo aquilo que nós ali colhemos com esses comentários. Então, no dia de hoje, no estudo de hoje, possivelmente a gente vai mais nos deter a uma leitura para que nos ajude a aprofundar um pouco mais sobre aquilo que é trazido na resposta. E, possivelmente, na próxima semana, nós devemos retornar a essa mesma pergunta e essa mesma resposta, para que a gente possa ouvir aí o que as pessoas compreenderam a partir de tudo aquilo que foi apresentado pelo nosso irmão Emmanuel, que tem esse objetivo, enriquecer mais o nosso conhecimento, nos trazer uma profundidade maior sobre um texto, que é um texto anotado pelos evangelistas, que é algo extremamente sintético. Aos tempos de Jesus, quando os seus evangelistas ali construíram o evangelho, ou seja, anotaram aquilo que Jesus vivenciou, nós precisamos lembrar que não era tão simples uma folha de papel. Era muito caro e complicado se ter um papiro. Além de você preparar o papiro, você precisaria preparar tinta, você precisaria preparar a pena. Não tinha caneta, gente, era pena, era tinta, era um papiro. Não tinha como você apagar alguma coisa, ou seja, a escrita tinha que ser algo muito bem planejado, né? O que você ia colocar no papel tinha que ser algo muito pensado, muito refletido antes de ser colocado. E óbvio que por haver pouco espaço, era um papiro praticamente, você precisava sintetizar o seu pensamento o máximo possível. Portanto, o Evangelho, na verdade, ele é uma síntese de tudo aquilo que Jesus viveu. E por ser uma síntese, ele contém uma quantidade de informações extremamente vasta. E o que nós vamos procurar fazer? Nós vamos procurar abrir essa síntese, refletir sobre essa síntese. Primeiramente, nós vamos usar as reflexões do próprio Emmanuel. Emmanuel faz esse trabalho para nós e muitas vezes ele traz uma palavra ou uma pequena parte de uma perícope e ele abre aquela síntese, ele faz uma reflexão sobre aquilo que está contido naquela palavra ou naquela pequena parte da perícope que ele está estudando. A partir dessas reflexões, para nós fica mais fácil entender o conteúdo geral. E também
abre para nós possibilidades de reflexões mais profundas. A gente pode, a partir dos ensinos que ele vai ali trazendo, e como refletir, nós podemos aplicar essas reflexões àquilo que ele não comenta. Ele não comenta tudo, ele comenta algumas partes. E a partir dessas partes nós vamos ali compreendendo e vamos aplicando isso ao restante do texto. Então, vamos abrir a pergunta, abrir a resposta e começar as primeiras reflexões. E essas primeiras reflexões, nós, como eu disse, nós vamos procurar trabalhar aqui com o que Emmanuel reflete a respeito daquilo mesmo que ele está nos apresentando. Vamos lá? A pergunta de hoje, como eu falei, ela está no bojo trabalho. E a pergunta, na verdade, ela é bem curtinha, ela é bem pequenininha, e ela coloca o seguinte: como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Percebem que é uma pergunta extremamente sintética. Extremamente sintética. Como entender a salvação da alma? Primeiro, a gente precisa compreender que sentido é essa salvação. Certo? A gente precisa lembrar que Jesus, como nós conhecemos esse Espírito que esteve aqui entre nós há 2.000 anos, e que, segundo a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, é nosso modelo e guia, o nome dele é Yeshua. O nome que se deu a ele, que Maria deu a ele de batismo, é Yeshua. E o que significa Yeshua em aramaico, hebraico? Qual a tradução dessa palavra? A tradução dessa palavra é salvação. Olha que interessante, né? Como entender a Jesus? Como entender a salvação da alma? O que Jesus vem apresentar, né? Jesus vem apresentar a salvação, né? Como nós podemos nos salvar, como nós podemos nos ver como espíritos imortais, como nós podemos nos compreender e nos entender como espíritos que estamos num processo de evolução, como entender a imortalidade da alma. Ele veio exatamente para isso. Ele, inclusive, foi morto e morreu no madeiro. Ele ressuscita ao terceiro dia, para que os seus ensinos não ficassem apenas nas palavras, né? Não ficassem apenas nos seus deles, né? Que nos falava sobre uma vida espiritual, nos falava sobre um reino, que ele, naquele reino, ele ali era o governador espiritual. E ele nos falava muito sobre a imortalidade do ser, a imortalidade da alma. Só que falar é uma coisa, provar é outra. Então, ele realmente vai aos túmulos, e ali ao madeiro ele é morto, enterrado, sepultado, e ele retorna ao terceiro dia. E ali ele passa conosco 40 dias, né, junto aos seus discípulos, onde não é visto apenas pelos seus espíritos, mas visto por outras pessoas também, para que ele ali pudesse, de maneira patente, né, dar um testemunho de verdade de tudo aquilo que ele dizia, né, a imortalidade da alma. Né? Então, como entender a salvação é como entender a Jesus. E como conquistá-la? Seguindo Jesus como modelo e guia. Então, na verdade, a pergunta em si, ela é uma pergunta que tem muito para ser refletido, tem muito para ser estudado. E Emmanuel ele vai trazer para nós um conceito de estudo e vai nos trazer algumas passagens de Jesus, das quais nós vamos precisar refletir sobre essas passagens para que a gente possa entender um pouco mais o que Jesus veio exemplificar, o que ele veio ver e o que ele veio nos apresentar. E como que a gente conquista. Muito interessante, né? Ou seja, temos muito que estudar. Vamos em frente? Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos, filosóficos do mundo, de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. Nós precisamos lembrar que nós estamos aqui no estudo espírita. E para nós, o Espiritismo é o Consolador prometido. O Consolador, então, ele nada mais é do que Jesus retornando. Jesus, nós estamos revivendo
aquilo que Jesus veio apresentar há 2000 anos. Mas o Consolador em si, ele não veio só reviver o que Jesus apresentou há 2000 anos atrás. O Consolador, ele vem cumprir uma promessa que foi ali anotada pelo evangelista João, no seu evangelho, em que Jesus dizia que quando nós estivéssemos mais maduros, mais preparados, tanto no aspecto intelectual, como também no próprio desenvolvimento da moral que ele havia ali exemplificado, que ele ali havia vivido, nós iríamos ali recebermos o Consolador. E o Consolador ficaria conosco por toda a eternidade. Óbvio que para ficar conosco por toda a eternidade, não pode ser um ser humano. Então, não pode ser alguém encarnado como Jesus, tem que ser algo espiritual. Então, o Consolador, ele é o Espírito da verdade que veio através dos médiuns, que veio através da doutrina espírita, nos trazer revelações que tratam da nossa existência como espíritos imortais. E ele vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo de si mesmo a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. O trabalho que nós ainda temos muito a galgar. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, olha que interessante, né? Ele volta novamente a esse tema, né? Salvação da alma. Somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção dos homens, do homem espiritual em marcha para o amor e as sabedorias universais. Ou seja, ele está praticamente dizendo assim para nós aqui, olha, nos aspectos do desenvolvimento aqui intelectual e do físico do planeta, tudo vai seguir o cronograma do desenvolvimento natural do ser humano e do próprio mundo, né? Mas, com relação ao desenvolvimento moral, nós tivemos aqui alguém que nos foi e que nos é modelo e guia, Jesus. Jesus, conforme foi anotado na pergunta 625 do Espírito, onde se pergunta qual o Espírito que poderia nos servir de guia e modelo, né? E a resposta está lá, vide Jesus. Jesus, para nós, é modelo e guia. Por quê? Porque tudo que foi anotado no seu evangelho não são anotações, mas é aquilo que Jesus viveu. É a sua vida, são os seus exemplos. Ele é para nós essa salvação da alma, como eu já disse, porque ele nos salva do perigo de não nos vermos espíritos imortais e nos vermos apenas como um ser que tem um começo e tem um fim, e que vive um mundo material, um mundo ilusório, um mundo onde nós temos ali os meios para que nós nos desenvolvamos, tanto materialmente falando, mas também e principalmente falando nos aspectos morais, nos aspectos de elevação moral. E ele continua, né? Aquilo que eu acabei de comentar, né? Jesus é o modelo supremo. Jesus é nosso modelo guia, né? O Evangelho é o roteiro, é o código moral de conduta do ser humano para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação, decorre a luz em espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vos cercam as tentações de autoridade, poder e fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, e se estáis sobrecarregados de trabalho no mundo, buscai ouvi-lo sempre no hino da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz a cada dia e siga os meus passos. Gente, tem muita coisa aqui nessa passagem.
E para que a gente possa compreender um pouco mais, para que a gente possa mergulhar um pouco mais sobre o que ele cita, porque ele cita trechos de passagens do Evangelho de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os seus passos, para que a gente possa caminhar um pouco além disso, para que a gente possa ter um pouco mais de base sobre aquilo que a gente vai querer comentar com relação ao que Emmanuel está trazendo. Eu sugiro que a gente possa, que a gente leia algumas passagens que foram comentadas por Emmanuel, essas mesmas passagens, na verdade, que foram comentadas por Emmanuel, porque elas vão nos ajudar sobre o que ele coloca aqui, ó, no turbilhão das tarefas a cada dia, lembrai da afirmativa do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda das palavras. Ou seja, se você ainda está tendo problemas para trabalhar com as adversidades do mundo, com as tentações, com a força com que os bens materiais estão te chamando para o trabalho, lembrai daquilo, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se você sente tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, você está passando por dor, sofrimento, sobrecarregado dos trabalhos do mundo, buscar e ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Então, o convite aqui é para a gente refletir um pouco sobre essas passagens. E depois a gente retorna para cá, e aí eu gostaria, depois que a gente refletir um pouquinho sobre essas passagens, eu vou abrir, possivelmente não vai dar para essa semana, porque nós temos hoje uma reunião marcada para as 18 horas, então eu vou terminar os nossos trabalhos de estudo hoje, preferivelmente 5 para as 17h55, para dar tempo da gente poder continuar. E na semana que vem, se for o caso, a gente retorna nessa passagem, porque eu acho, penso eu, né, que é muito importante a gente ouvir sobre cada um que pensa sobre cada um desse roteiro, né? O Evangelho de Jesus é esse roteiro para a ascensão. Então vamos ouvir um pouquinho sobre o que Emmanuel fala nesse roteiro do Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que ele fala sobre ninguém pode vir ao Pai senão por mim, e não vamos também deixar de estudar. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Antes de abrir, eu gostaria de colocar aqui essa parte eu sou, na verdade, ela é trabalhada no Evangelho de João por 7 vezes. Nós aqui estamos trabalhando uma delas. O meu convite é que depois vocês vão procurar no próprio Evangelho de Jesus essas passagens em que Jesus se autoafirma. Eu sou. Então, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. São 7 passagens em que Jesus se autoafirma. Então, seria interessante, e é um convite que eu faço, na semana que vem, quando a gente retornar, a gente voltar um pouco a trabalhar sobre esse aspecto do eu sou. Porque eu vou trabalhar hoje e apresentar para vocês aquilo que Emmanuel fala sobre o caminho, aquilo que Emmanuel fala sobre a verdade, sobre a vida. Emmanuel não comenta, e a gente vai comentar um pouco sobre isso semana que vem. O convite que eu faço para quem for na semana que vem trabalhar sobre a vida, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, leia Moral Estranha. O item é o de número 5, em que ali Kardec vai trabalhar sobre uma parte do Evangelho de Jesus, em que ele apresenta assim, que é uma passagem em que uma pessoa se apresenta a Jesus e fala assim, sobre o enterrar o pai, falando que ele precisa ir enterrar o pai, né? E aí Jesus fala para ele, né? E como é que é mesmo a passagem? Ver se eu lembro ela em precisão, né? A passagem diz o seguinte, né? Que há um trabalho. Deixa eu pegar a passagem aqui, eu acho que é mais fácil. Ela está em Moral Estranha, se não me engano, é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu citei que é o item de número 7, deixar os mortos e enterrar os seus mortos. Em outro disse Jesus,
segue-me. E ele disse, Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixar que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Eu falei sobre vida, e aqui ele está falando sobre morte. Leia, para que você possa entender o que significa dentro do Evangelho a palavra vida e o que significa a palavra morte. Emmanuel não trabalha sobre isso, lógico que ele não vai fazer uma reflexão específica sobre isso, já que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo faz a reflexão e ela está dentro de moral estranha. Então, o convite é para que a gente, a semana que vem, volte a falar sobre vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Emmanuel comenta isso. E a gente vai ler esse comentário sobre isso. E a gente vai voltar a comentar semana que vem. Interessante a gente não desassociar Jesus desse caminho. E por último, quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos, né? E aí, inclusive, essa é a anotação feita no Evangelho de Lucas, né? Mas Mateus também trabalha sobre isso lá no Sermão do Monte, né? Em que ele coloca, né? Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga. Então, existem dois trechos do Evangelho. É interessante depois a gente trabalhar um pouco sobre isso. Emmanuel ele vai trabalhar um pedacinho dessa passagem, né, em que ele fala sobre a cruz. Então, vou hoje apresentar essas três partes, que é o tempo que acredito que a gente tem, e na semana que vem a gente vai voltar sobre esse mesmo tema, já enriquecido, já um pouco mais fortalecido com aquilo que Emmanuel nos apresenta, para que a gente possa ali novamente retornar nesse tema e trazer um estudo mais aprofundado, trazer algo mais que possa enriquecer essa passagem que a gente vai estudar. Então, eu vou compartilhar a tela com esses textinhos e eu tomei o cuidado de citar onde está, porque aí quem quiser anota no seu próprio livrinho ou no pedacinho de papel, para depois pegar e ir lá e dar mais uma lida, se aprofundar um pouco mais a respeito disso. Nós estamos no capítulo 14, né? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos conhecer o caminho. Quem fica a pergunta de Tomé, né? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. Essa parte de baixo eu não vou comentar, porque isso daqui a gente teria que fazer um seminário, né? A gente aqui está falando de uma perfeita comunhão, nós estamos falando de um aspecto espiritual, nós estamos falando de um aspecto de Jesus ser o médium de Deus. Então, sugestão, quem quiser, dá uma lidinha na Gênese, se quiser se aprofundar, no capítulo 15, em que Kardec trabalha um pouquinho sobre essa parte aqui, em que ele apresenta Jesus como sendo o médium de Deus. Vale a pena, e ele comenta um pouquinho sobre isso daqui. Mas a gente está aqui sobre esse eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois a gente vai trabalhar, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos começar com a primeira parte. Vinha de luz Emmanuel, 176, um capítulo, O Caminho. Ou seja, Emmanuel não vai falar sobre esse eu sou. Eu já citei as 7 passagens e fiz um convite para a semana que vem a gente falar um pouquinho sobre isso. Ele vai falar sobre a palavra o caminho. Olha que interessante. Ele vai pegar uma palavra e vai abrir. Por quê? Eu já falei, o evangelho é uma síntese. Ele tem que abrir para refletir sobre cada palavra. Cada palavra no evangelho existe uma reflexão para ela. E ele nos convida, então, a refletir sobre o caminho. Há muita gente acreditando, ainda, na Terra, que o cristianismo seja uma panaceia. O que é uma panaceia? Qualquer coisa que se acredite e possa remediar vários ou todos os males. Como tantas para a salvação das almas. Ou a salvação. Não foi uma pergunta que foi feita lá? O que é necessário para a salvação das almas? Né? Então, vamos pegar Emmanuel para nos ajudar, né? Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de dosar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. Quantos não chegam, né, na doutrina espírita nessa situação, né? Vamos em frente, né?
a decadência na carne. Procura-se aconchego dos templos. Chega no templo espírita. Veio a morte e as pessoas amadas. Ouve-se, né? Ouvido, né? Uma ou outra pregação que auxilie a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres. Dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Aguarda-se a intervenção celeste. Né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Usa-se a oração em momentos excepcionais. Há maneira de pomada miraculosa, panaceia, né? Somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Ele está em verde porque eu coloquei, tá, gente? Na verdade, é só para chamar a atenção, né? Porque a gente está falando do caminho, né? Não se compreenda estrada sem proveito. Abraço o cristianismo e abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Ou seja, ele é o código moral do ser humano, ele é que te leva, né, a esse crescimento. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre a servir diariamente. Servir diariamente. Pô, no sermão do cenáculo, quando eles começavam a discutir entre eles ali quem era o maior, ele se cingiu de escravo e foi lá e lavou o pé de todo mundo para dizer, maior é aquele que mais serve, né? Então, para servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo, em todos os momentos da vida, eu coloquei em itálico de propósito, é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. A vida é isso mesmo, gente. Zonas sem estradas que intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Água parada, gente, apodrece e cheira mal. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Eu vou substituir essa palavra por morte. Porque quando você for estudar aquilo que eu comentei para você lá no Evangelho segundo o Espiritismo em Moral Estranha, você vai compreender que aquele que não está seguindo a lei de Deus está estagnado. E todo aquele que está estagnado vai, um dia, cheirar mal. Água parada, cheirar mal. Voltemos depois. Olha como ele está ajudando a gente. Né? Luz no caminho, emano, irmanemos em Jesus. Irmanemos em Jesus, ou seja, estejamos junto de Jesus. Ele não faz um convite, né? Que ele é o caminho, a verdade é a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele está convidando para que a gente estejamos irmanemos em Jesus. Ante o mundo moderno e doloroso e acelerado, processo de transição, procuremos em Cristo Jesus o clima de nossa reconstrução espiritual para a vida eterna. Multipliquemos as assembleias cristãs, quais as desta noite, depois vocês vão compreender por que está quais desta noite. Na verdade, isso está entre vírgulas. Por quê? Porque eu poderia ter extraído, né? Quando você coloca um texto que está entre vírgulas, significa que você poderia ter lido esse texto sem esse conteúdo, né? Esse quais desta noite a gente só vai compreender no final, porque é uma psicografia que foi uma psicofonia que foi anotada ali, trazida pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Então, multipliquemos as assembleias cristãs em que elevamos o coração ao altar da fé renovadora. Em torno de nossas atividades religiosas, temos a paisagem de há quase 2000 anos. Profundas transformações políticas assinalaram o caminho das nações. Asfixiantes dificuldades pesam sobre os interesses coletivos. Em toda a comunidade planetária e, acima de tudo, lavra a discórdia em toda parte, desintegrando o idealismo santificante. Parece que foi escrita para os dias de hoje, né? É verdade mesmo. Por isso que eu escolhi isso aqui. Este é o plano a que os novos discípulos são chamados. O momento, por isso mesmo, é de luz para as trevas, amor para o ódio, esclarecimento para a ignorância, bom ânimo para o desalento.
Não bastará, portanto, a movimentação verbalística. Não adianta ficar falando, tem que viver, tem que exemplificar, tem que dar testemunho. Não prevalece apenas a plataforma doutrinária. Não adianta decorar um livro dos Espíritos, que nem eu acabei de falar, pergunta 625 do livro. Precisa entender por que ele é modelo e guia. Por isso que a gente está fazendo todo esse trabalho, né? Para que a gente possa introjetar isso sobre nós e possa colocar isso em prática, viver isso. Imprescindível renovar o coração, convertendo num vaso de graças divinas para a extensão das dádivas recebidas. Espiritismo, na condição de mera fenomenologia, e aí eu recomendo, leia o livro dos médiuns, leia a introdução do livro dos médiuns, leia do método, leia do sistema, porque o fenômeno, ele vislumbra, mas ele não convence. Espiritismo, na condição de mera fenomenologia, não convence ninguém. É simples indagação indispensável. É reconhecer, entretanto, que as respostas do céu às perquisições da terra nunca faltaram. Nunca faltaram, pelo amor de Deus. A grandeza divina absorve a pequenez humana em todos os ângulos de nossa jornada evolutiva. Edificar um castelo teórico ou dogmático, onde a mente repousa à distância da luta, constitui apenas os nossos problemas. E quantos não vêm, às vezes, fugindo de problemas, em vez de enfrentá-los, apenas por uma questão de verbalística, achar muito bonito, mas esquecem que aquilo não é para ser apreciado como uma pura verbalística, aquilo é para ser introjetado, senão é verborragia pura. A evasão delituosa de quem reconheceu do alto os dons sublimes do conhecimento para a glória do Senhor se comunique em todos os homens. Esta a, está a razão que nos compromete ao chamamento novo. A morte do corpo não nos desvenda os gozos do paraíso. Morrer não vai para o céu, tá, gente? Vai para a erraticidade, um local onde o seu pensamento, vamos dizer assim, o seu estado de desenvolvimento intelecto e moral te coloca. Deus arrebata os tormentos do inferno. Bom, dependendo, pode. Né? Nós, os desencarnados, somos criaturas humanas em diferentes círculos vibratórios. Olha a definição linda de mundo espiritual, né? Círculos vibratórios. Que definição linda para mundo espiritual, né? Tão necessitados de aplicação do Evangelho Redentor, quanto os companheiros que marcham pelo roteiro carnal. A sepultura não é milagroso acesso às horas da luz integral ou da sombra completa. Sugestão para entender esse parágrafo, leia o livro Voltei. É exatamente o que está aqui. Somos defrontados por novas modalidades da divina sabedoria a se traduzir por mistérios mais altos. Transformemos-nos, pois, meus amigos, naquelas cartas vivas do mestre dos mestres, a que o apóstolo Paulo se refere em suas advertências imortais. Transformemos-nos, indaguemos, estudemos, movimentemos-nos na esfera científica e filosófica. Todavia, não nos esquecemos do amemo-nos uns aos outros como o Senhor nos amou. Sem o amor, os mais alucinantes oráculos são igualmente aqueles sinos que tangem. Sinos que tangem está nos chamando novamente lá as cartas de Paulo, por isso essa cruzinha para nós nos respondemos quando Paulo fala sobre a caridade. Sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, e tem 7, se não me engano, Paulo que reflete sobre isso. Sem resultados práticos para as nossas necessidades espirituais. Não vale divergências da interpretação nos setores da fé. Estamos distantes da época em que os filhos da terra se dirigirão ao Pai com idêntica linguagem, porquanto, para isso, seria imprescindível a sintonia absoluta entre nós outros e o celeste embaixador das boas novas da salvação. Reveste-se a hora atual de nuvens ameaçadoras. Não nos iludamos. O amor ilumina a justiça, mas a justiça é a base da lei misericordiosa.
o mundo atormentado atravessa angustioso período para a aferição. Olha só, isso foi escrito, depois vocês vão ver em que época, né? Irmanemos, desse modo, em Jesus, para que a tormenta não nos escolha de surpresa o coração. Abracemos, abracemos na obra redentora do bem, abracemos-nos na obra redentora do bem, já que não é possível, porquanto, derrubar as fronteiras que nos separam dos tempos veneráveis uns aos outros. Nossa época é a de ascensão do homem à estratosfera, de intercâmbio fácil das nações e de avanço da medicina em todas as frentes. Contudo, é também de lágrimas, é ajustamento e destruição, né? Bem os dias de hoje, né? Entrelecemos as mãos no testemunho da luz e da paz que nos felicitam. Lembremos-nos de que somos os herdeiros diretos da confiança e do amor daqueles que tombaram nos círculos do martírio por 300 anos consecutivos. O espiritismo sem evangelho é apenas sistematização de ideias para a transposição da atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano. Trabalhemos, entretanto, quanto estiver ao nosso alcance, a fim de o cristianismo redivivo prevaleça entre nós, para que a experiência terrestre não nos constitua patrimônio indesejável e inútil, e para que, unidos fraternalmente, sejamos colaboradores sinceros do Mestre, sem esquecer-lhe as sagradas palavras. E é por isso que eu citei: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, aqui tá vai, né? Porque essa tradução é uma tradução não literal, né? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Emmanuel. Por que tem aquele trechinho lá em cima, né? Esta noite, né? Mensagem recebida em sessão pública de Centro Espírita Moura Próximo, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, na noite de 29/6/1948. Percebe como ela é tão atual? Psicofônica, depois ela foi transcrita. Tá? Divaldo Pereira Franco, aqui eu trouxe pelo espírito de Amélia Rodrigues apenas um trechinho dessa passagem, né, do espírito pelos caminhos de Jesus, né, pelo espírito Amélia Rodrigues, né, para todas as direções existem caminhos ao caminho, né? Há caminhos curtos, também há caminhos largos e longos. Cuidado com a porta estreita e a porta larga, é isso que ela está chamando a atenção, tá? Cuidado com esse caminho. A vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial, com êxito ou fracasso, conforme a opção que é feita, se for a porta larga ou se for a porta estreita. Todos seguimos pelos caminhos variados, muitas vezes ignorando o ponto a que nos levam. Vinha de luz, Emmanuel. Essa parte aqui não existe, isso aqui está errado, vou até apagar. Não faz parte do grupo. Todos seguimos o caminho variados, muitas vezes ignoramos o ponto em que nos leva. Bom, eu falei do caminho, falei que estava faltando falar da verdade. Então, vou falar da verdade, né? Eu sou o caminho e a verdade, eu sou o caminho e a verdade, Jesus, João 14,6. Então, Emmanuel agora vai falar só sobre a verdade. Olha só, né? Porquanto ninguém se atreve, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura, ante a visão das forças coletivas. A profunda a verdade pura não está nesse mundo, né, gente? A gente tem aqui a verdade relativa, nós somos seres relativos. Ou seja, a verdade é aquilo que nós podemos suportar. E ela vai mudando à medida que nós vamos evoluindo. Nós vamos cada vez compreendendo melhor a verdade, e essa verdade, a verdade é Deus, né? Essa luz, né? E nós vamos nos aprofundando, né? A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes de revelação gradativa dessa verdade. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável a todos de imediato. Acho que a nenhum de nós, né, por enquanto, né? Há que esperar pela passagem das horas. Nossa, entendam horas e dias aqui como ciclos, tá? Nos círculos do tempo,
A semente, com o esforço do homem, proveu o celeiro, e o carvão, como o auxílio da natureza, se converte em diamante, né? O carvão, para se converter em diamante, vai séculos e séculos, ciclos, né? Por isso, vemos verdades estagnadas na igreja dogmática, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que descobre a luz bendita absorve os raios celestes transformadores. Lembrem desse parágrafo da semana que vem a gente voltar nele, né? Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. E começa a observar a experiência sobre outros primas, elege mais altos padrões, descortina metas santificantes, identifica-se com os horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar em redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E, à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensamente na órbita da verdade, que é a pura luz, que é o objetivo nosso o final não é gravitar em torno de Deus, é o que ele está nos chamando a atenção, né? Essa verdade pura, que é estar gravitando em órbita, né? Gravitando em torno de Deus. Caminho, verdade e vida, a videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. A videira, ela está ligada exatamente sobre a ideia que Emmanuel nos apresenta, que não há como você construir alguma coisa sozinho, né? Por enquanto, nós somos ainda muito crianças, nós precisamos de Jesus como modelo e guia, nós precisamos seguir. E por isso que ele pega na mão de cada um de nós, se nós assim deixarmos, né? Para que ele nos guie. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é o dono e o supremo dispensador. Interessante isso, né? É uma palestra. No entanto, para que sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Ou seja, é tão difícil da gente compreender, né, Deus, esse ser eterno, né? A gente não compreende o eterno porque nos falta o sentido, né? Então, Jesus é o nosso modelo e guia. Útil seria ao homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Crianças espirituais, ainda na escola de ensino fundamental. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade, do amor, que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas no serviço da terra, alimentados por essa fonte sublime. Compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. E disse-lhe Jesus: aquele que se propuser a encontrar-me, tome a sua cruz e siga-me os meus passos. E para encerrar,
espera servindo em marcha. Afinal de contas, aquele que se propuser a encontrar-me, tome a sua cruz e siga meus passos, significa que nós precisamos estar em marcha constante. Então, Emmanuel, no seu comentário ao versículo anterior, que faz parte da parte que eu já li, em marcha. E assim eu encerro. E disse-me Jesus: aquele que se propuser encontrar-me, tome a sua cruz e siga seus passos. Aquilo que terminou o comentário anterior. Aprendeste as afirmações do Senhor e prometeste servir na causa do bem. E começo sobraram esperanças de nós, né? Alegrias indefiníveis se derramaram da alma. Entretanto, a viagem da subida, acompanhando o eterno benfeitor, assumiu aspectos inesperados. Dificuldades apareceram e aparecem, né? E testes complicados da fé ativa se mostravam a cada dia. Recontavam ciladas e tropeços. Ora surgem nas quais as tuas construções íntimas parecem desabar. No entanto, continua aprendendo e auxiliando. Vozes acomodatícias se te fazem ouvir. Apesar de tudo, não pares e segue sempre. Em muitos episódios do caminho, o desânimo te convida ao repouso. Ai, não faça isso. Houve companheiros que se marginalizaram no desalento. Superestimam os entraves da jornada que se faz mais dócil. Ainda assim, confia no Senhor e não te imobilizes. Continue caminhando. Não conte amarguras. Consideram as bênçãos que usufruis. E quantas são, né? Sustenta a cruz das provas que te humorifica, sem deixá-la cair no chão da inércia. Lembra-te de que o Senhor segue à nossa frente. Ainda mesmo sob as pedradas da incompreensão, esquece o mal e faz o bem. Haja o que houver, não retrocedas. Lembra que uma passagem no próprio Apocalipse, né, que nos fala, né, naqueles momentos mais rudes, para a gente não retroceder para as coisas de casa, para a gente não olhar para trás, né? Quem põe a mão na charrua e olha para trás, não é digno de ser vida, sempre olha para frente, sempre vê o que precisa ser realizado. E quando porventura as trevas te pareçam adensar em derredor dos teus passos, recorda que a sombra espessa da meia-noite é sempre o anúncio do novo alvorecer. Emmanuel. E tem uma última passagenzinha que eu achei que não ia dar tempo, mas vai dar tempo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ou seja, Lucas, aqui em 9:23, palavra de vida eterna, Emmanuel. Roteiro da fé, né? Ou seja, esse é um roteiro, né? O aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria da fé, nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor dos seus intermediários humanos e, como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso, sincero, contudo incapaz de oferecer a santidade perfeita. Jesus é a santidade perfeita. Ali é o pastor da igreja reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Quem demonstrou todas as virtudes? Quem viveu todas elas? Jesus. Até lá é o médium espírita, não, né? Abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Fala pra caramba, parece esse cara aqui, mas está com uma dificuldade terrível de botar isso em prática, né? De fazer isso crescer no coração. Mais além surgem os doutrinadores e comentaristas, o próprio aqui, né? Companheiros e parentes afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da interação com o benfeitor eterno, né? E quase sempre aqueles que nos acompanham na disposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros que se arrojam,
por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou encarnados, que suspiram pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Leia o livro de Emmanuel, Os Médiuns na sua generalidade. Daí o recomendar-nos que alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se te dispõe, desse modo, a encontrar o Senhor para a edificação de tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Reporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides, não esqueça que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir aos cristãos, né? Não siga esse amigo aqui não, tá? Por isso que siga Jesus, modelo e guia. E por final, mãos unidas, Emmanuel, item 13, realidade em nós. Esse daqui eu não vou ler, porque a gente já está no final do horário. Eu vou deixar para vocês lerem em casa, tá? Porque vale a pena e encerra os nossos trabalhos de hoje. Realidade em nós, aspira a união com Jesus e, consequentemente, a vitória da paz em ti mesmo. E ele vai fazer um comentário sobre isso, sobre mãos unidas. Gente, é isso que eu gostaria de colocar no dia de hoje, tá? O dia de hoje foi um dia mais de leituras. E na semana que vem o meu convite é: vamos refletir um pouco sobre essas leituras. Vamos conversar um pouco sobre Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Vamos conversar um pouco Ninguém Vem ao Pai Senão por Mim. E vamos conversar um pouco o que é renunciar a si mesmo. O que é pegar a cruz? O que é vida? Vamos refletir um pouco sobre o que é vida e o que é morte, a partir daquilo que Allan Kardec nos traz em Moral Estranha no Evangelho Central. Afinal de contas, a gente viu sobre o caminho, a gente viu sobre a verdade. Emmanuel conversou bastante sobre o caminho e a verdade. Emmanuel falou para nós sobre Jesus como ser humano guia. Jesus falou para nós, Emmanuel falou para nós sobre esse caminho. Mas ficou bastante coisa para a gente refletir. Então, um convite meu para a semana que vem. Semana que vem eu vou abrir novamente a pergunta, eu vou ler a pergunta, eu não vou comentar nada e a gente vai abrir para a gente conversar um pouco. Já que é o dia de hoje, é um dia apenas mais de leituras e reflexões. Então, acho que é importante, no estudo desse texto, dessa parte que nós estamos, a gente se embasar sobre um pouco aquilo que Emmanuel nos traz. Porque senão fica uma conversa sem bases. E a gente tem todas as bases que foram trazidas ali por Emmanuel, nos ajudam bastante na compreensão daquilo que a gente se propõe. Então, fica o meu convite. Convite para vocês também na internet. Semana que vem a gente retorna a mesma pergunta: como entender a salvação da alma e como consegui-la. Semana que vem, vamos então conversar um pouco sobre isso. Gente, um bom final de semana para todos. Que Jesus nos acompanhe, que nós possamos levar para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, toda essa paz, todo esse equilíbrio que encontramos aqui junto de todos nós. E assim, encerrando, eu vou encerrar com a prece que Jesus nos ensinou, levando consigo essa paz e esse amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduza na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Uma boa semana para todos nós, fiquemos na paz de Deus. Muito obrigado pela presença.